Diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a tua palavra. Usa o teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Boa noite. Pode sentar, sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem, irmãos? Glória a Deus. Mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de ouvir a palavra, a direção de Deus. E eu tenho certeza que você está no lugar certo para tomar posse da sua bênção. Amém? E olha, eu tenho um recado da parte de Deus que eu quero entregar para você. Aqui estão os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Leandro Leal. Hoje é segunda-feira, nós estamos no congresso financeiro. Estou aqui em jejum e consagração. Eu estou jejuando, falo para a igreja, porque estou jejuando pela igreja. Nesse propósito aqui, para que Deus ele abra as portas. Aquelas causas impossíveis. Quem tem causas aí para colocar nas mãos de Deus? Na hora da oração, você coloca aí. E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer a resposta que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7, já tem no telão. Se você tiver alguma dificuldade aí, você vai lá no início da Bíblia, tem o índice, ou senão você pode acompanhar aí pelo telão, em nome de Jesus, amém? Antes de lermos aqui esse versículo, deixa eu explicar algo para você aqui. Aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre a construção da casa de Deus. O Davi, ele morava em uma casa bonita, uma casa aconchegante, e certo dia o Davi viu que a arca de Deus, ela era guardada numa tenda, e ele decide ali construir uma casa para Deus, amém? Só que Deus não permitiu. Mas por quê, pastor? Porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. O Davi já tinha matado muita gente. Só que aí Deus fala o seguinte: Davi, você não vai construir aqui a casa para mim, mas o seu filho vai. E não é a mensagem para hoje, mas eu imagino que para o Davi foi uma alegria. Que imagina, você que tem filho, quem tem filhos aqui? Você não quer ver os seus filhos bem? Eu quero ver os meus filhos melhor do que eu. Então fala, poxa, o sonho de Davi era construir uma casa para Deus. Ele não conseguiu, mas o filho dele conseguiu. E se você for ver aqui nesse capítulo, tudo começou a dar certo. A Bíblia diz que tudo estava se encaixando. Porque quando você está na direção de Deus, tudo vai se encaixar. Lembrando que não é o que eu quero trazer para você hoje, mas aqui Deus já está começando a falar conosco, amém? E aí pega aqui o versículo de número 7. Diz assim: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa, quando que a igreja a edificava. Isso aqui é muito forte. Quando eu parei para meditar nisso daqui, veja que o Salomão, ele começa a edificar a casa de Deus. A Bíblia diz que ele tem ali alguns instrumentos, mas uma das ferramentas que ele fala que ele tinha era o martelo e o quê? E o machado. Agora me diga, como é que você começa ali a construir algo? Você começa uma construção usando martelo e machado, e você não ouve o quê? Barulho algum. Isso que eu quero falar com você aqui, o silêncio do sucesso. Existem situações na nossa vida, irmãos, que nós não temos que falar para ninguém. Às vezes alguns planos, projetos. Às vezes a pessoa está tão alegre com algo que está acontecendo na vida dela, que ela quer contar para alguém, ela quer falar, ela quer que todos saibam. Não, calma. Existe o tempo determinado para tudo, amém? Mas aqui eu pego isso aqui e falo, irmão, é impossível você trabalhar com martelo e machado sem haver barulhos.
É impossível, mas aqui nessa construção não havia barulho. Por isso que tudo deu certo. Por isso que tudo estava se encaixando. Às vezes tem pessoas que ela tem um projeto, ela tem sonhos, ela tem planos, sabe? Ela sai contando para todo mundo e às vezes por isso que dá errado. Que ela sai contando para todo mundo. Às vezes um sonho, algo que ela tinha, não era para ela contar. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes, coloca para mim fazendo favor, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 7. Eclesiastes 3, 7. Ele diz: tempo de rasgar e tempo de coser. A nossa parte, segunda parte, ele diz: tempo de estar o quê? Calado. E tempo do quê? De falar. Então veja, não é que eu não vou contar nada, eu não vou testemunhar, não. Mas existem tempos que nós temos que estar calados. Eu não vou falar nada para ninguém, pastor. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho, sabe, uma promessa de Deus. Então às vezes é você e Deus. Você tem que estar ali só entre você e Deus. Mas tem pessoas que às vezes saem abrindo a vida dela para todo mundo. Cuidado. Ah, mas é alguém que veio te agradar, alguém que te deu um presente. Nem todo mundo que te dá presente, às vezes é seu amigo. Nem todo mundo que está do seu lado, às vezes é o seu amigo e às vezes quer ver o seu bem. Nem todo mundo que está sorrindo para você, às vezes ele quer ver o seu bem, ele quer ver a sua felicidade. E às vezes a pessoa com inocência, ela sai mostrando tudo para as pessoas e acaba perdendo. Aí eu estava meditando aqui, coloca para mim, fazendo favor, Isaías capítulo 39. Isaías é só você ir um pouco à frente. Versículo 1, Isaías capítulo 39, versículo 1. Isaías capítulo 39, versículo 1. Aqui alguns embaixadores da Babilônia, eles foram enviados a Jerusalém. Veja o que aconteceu aqui. E naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Então veja, olha que interessante. O rei da Babilônia, né? Ele envia presentes para Ezequias, ele ficou sabendo que ele estava doente, e aí vai lá e ele começa a agradar o rei Ezequias. E o que o Ezequias faz ali com aquelas pessoas que trouxeram presentes para ele? Versículo 12, aqueles embaixadores. E Ezequias se alegrou com eles, olha lá, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não o quê? Lhe mostrasse. Veja, quando ele recebeu aqueles homens, os homens trouxeram presente para ele, ele se alegrou tanto ali com a visita daqueles homens e com aqueles presentes, que o Ezequias fala: entra, venha para minha casa aqui. Começou a mostrar tudo, os tesouros, as armas. A Bíblia diz que tudo que havia ali dentro da casa dele, ali ele mostrou. Não ficou nada sem ele mostrar. No versículo 3 diz assim, ó: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhes disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em sua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de o quê? De lhe mostrar. Mostrou tudo. Tem gente que é assim, irmãos. Tem pessoas que ela abre o coração dela para qualquer um. Bastou ela receber um agrado que ela está abrindo o coração dela, contando a vida dela para todos, os planos, os propósitos, os projetos, e ela não entende às vezes o porquê que as coisas dão errado na vida dela. Tem coisas que você tem que guardar para você. No versículo 5, aí olha aí o que aconteceu. Então disse Isaías a Ezequias:
ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. 6. E eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse quem? O Senhor. Tudo que você mostrou, o Ezequias, o inimigo vai vir e vai tomar. Mas porque ele não soube ficar em silêncio. Tem pessoas, irmão, que às vezes não sabem ficar em silêncio. Às vezes é só ela e Deus, até que se concretize, sabe, aquele propósito, aquele projeto, aquele sonho. Mas ela está ali contando, às vezes conta. Não, pastor, eu contei para minha prima. Quem mandou você contar para sua prima? Quem mandou você contar para sua prima? Mas pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei. O Espírito Santo sabe. Mas pastor, é uma prima minha. Que prima sua, irmão? Para que você vai contar? Você já não está orando, já não está colocando diante de Deus. Não, meu melhor amigo, para quê? Não, pastor, é uma pessoa que torce por mim. Quem falou para você que ela torce por você? Ela falou? E às vezes tem pessoas que você aparentemente pensa que está torcendo por você, mas não está. Ela quer tomar, na verdade, não vamos dizer que ela quer tomar o que você tem, mas ela quer ter o que você tem. E ela não consegue ter. Aí é onde surge a inveja, sabe, onde surge aí outros desejos. A pessoa às vezes acaba até fazendo loucura, e às vezes você até acaba perdendo. O seu sonho não se concretiza, porque você vai contar. Você já não está num propósito de oração, você já não está colocando diante de Deus, você já não tem um projeto. Para que você vai contar? Para quê? Aí depois dá tudo errado, não sai do jeito que você queria, e você vai culpar Deus, aí depois fica triste, aí entra em depressão, fica deprimido. Mas por quê? Porque às vezes tem uma língua muito grande. Aí por isso às vezes a pessoa não tem sucesso na vida, por isso não tem conquistas. Espere, irmão, se concretizar. Saiba ficar calado. Não fale para ninguém, fale somente para Deus. Tem outro caso aqui que eu estava vendo. Coloca para mim Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1. Vai agora para o Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler com vocês, e ali alguns versículos que nos chamam a atenção. Eu vou parando para até chegar ao nosso ponto. Diz assim: E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja, para aqui só um minutinho. Um casal de Deus, um casal que servia a Deus, um casal que era honesto, eles eram de oração, e o principal, eles andavam sempre juntos. No versículo 7 diz assim: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados o quê? Em idades. Então veja, esse casal aqui, para eles, na verdade, principalmente para o Zacarias aqui, era uma vergonha, né? E a mulher, na verdade, ela se sentia inútil, porque ela não tinha filhos, e naquele tempo uma mulher que não tinha filhos não valia nada, irmãos. Mas o interessante é que o Zacarias ficou com ela naqueles momentos difícil, né? E o sonho de um casal, provavelmente, geralmente, né, é ter filhos. Difícil você ver um casal que não quer ter filhos, não é verdade? É muito difícil, sabe? Então, a tendência é essa pessoa quer ter filhos. Então, era o sonho deles. Mas, veja, o tempo ia passando, nada acontecia, sabe? O filho não vinha. E aí a vergonha ali, sabe, às vezes uma humilhação, às vezes as pessoas olhavam lá, o sacerdote sem filho, mas tá bom, vamos lá. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, veja, ele não deixava de exercer o sacerdócio,
Ele não deixou de servir a Deus mesmo tendo falta de algo. Diz assim: e segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhes disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome do quê? Olha que interessante. O tempo tinha passado, eles já eram de idade avançada, mas ainda ele continuava fazendo o quê? Orando. O anjo veio e falou: ô Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. O sonho dele, veja, era ter um filho. Então Deus ouviu a oração dele. Às vezes parece que o tempo está passando e as nossas orações não estão sendo ouvidas. Sabe, você está orando tanto, a gente está orando tanto, poxa, parece que eu não estou vendo o resultado, parece que o negócio não está acontecendo. Eu acordo na madrugada, eu estou buscando a Deus, estou me consagrando, pastor, eu estou até jejuando com o Senhor e nada acontece. Continue orando. Deus está ouvindo as suas orações. Você não está sozinho, mas pastor, estou vivendo um momento de humilhação, porque para esse casar era um momento de humilhação. Mas veja onde que eles estavam, no templo. Ele estava no templo ali, né, que era o tempo dele servir, de ele oferecer incenso como sacerdote. Ele não deixou o ministério dele, ele não deixou de servir, ele continuou servindo até que o anjo apareceu. Às vezes tem pessoas que param de servir, ela para de honrar a Deus, ela para de orar, ela para de oferecer o Senhor. Ah, mas por que, pastor, eu vou devolver dízimo, oferta? Não estou vendo o milagre acontecendo. Você não está vendo, irmão? Quando você devolve o seu dízimo, a sua oferta, no mundo espiritual, Deus está trabalhando no mundo espiritual, porque a sua oferta é algo espiritual, o seu dízimo é algo espiritual. Diga glória a Deus. Mas volta aqui, então você vê que o anjo aparece para ele e fala: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel, ela vai te dar um filho, e pode ter certeza, olha aqui, o nome dele vai ser João, já tem a bênção, já tem até o nome. No versículo 14, pula para o 14 aí, diz assim, ó: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no quê? No seu nascimento. Olha o versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Versículo 18: e disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Ô Zacarias, vai tomando posse da bênção. A palavra da vida vai dizer: amém, eu tomo posse, eu creio. Aí ele fala: mas como isso, Senhor? Como que vai acontecer isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada o quê? Idade. Então veja, ele olhou para ele e ainda olhou para a mulher, falou: além de eu ser velho, olha para minha mulher, como é que ela vai gerar? Ô Zacarias, fica quieto. Tem gente que perde a bênção, porque, sabe, ao invés de crer, de acreditar, de declarar amém, eu tomo posse, mas como é que isso vai acontecer? É impossível, mas a Bíblia não diz que Deus, ele é o Deus do impossível? Então eu tenho que crer no impossível, eu tenho que crer que Deus, ele vai fazer aquilo que ele está falando ao meu coração, ao seu coração, amém? Então o que ele diz no 19, aí olha o que aconteceu: e respondeu o anjo e disse-lhes: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres, o quê? Essas alegres novas. No versículo de 20, o 20 diz: todavia ficarás o quê? Mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas o quê?
palavras que ao seu tempo se hão de quê? De cumprir. Sabe o que vai cumprir na minha vida e na sua vida? É a palavra de Deus, irmão. Não é o que você está vivendo. Não é o que você está vivendo que vai se cumprir. O que vai se cumprir é aquilo que sai da boca de Deus. E aí agora o anjo fala, olha, agora é o seguinte, você vai ficar mudo, você não vai falar até o dia que essas palavras se cumpram. Sabe por quê? Porque se ele falasse, ele ia perder a bênção. E tem gente que é assim, ela está falando e está perdendo a bênção, ela não entende por que a vida dela está amarrada, por que as coisas dão errado, por que ela não é feliz, ou por que às vezes não consegue prosperar, porque às vezes fala num momento que não era para falar. Ela abre a boca para falar. Olha o que diz o 21, pula para o 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorava no templo. Versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ele ficou o quê? Então ele não falava ali, não estava só por acenos. As pessoas querendo ali ouvir a voz dele, mas ele não conseguia falar. Ele estava mudo. No versículo 23, pula para o 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Pula para o versículo 57 agora. 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho. A palavra se cumpriu ou não se cumpriu? A palavra se cumpre. Diga assim, a palavra se cumpre. Diga, a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir. 58. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. E alegraram-se com ela. Versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Eles já estavam querendo colocar, já queria trocar o nome do menino. Mas Deus já não tinha dado o nome para ele. Aí agora já queria, o nome dele vai ser o nome do pai, Zacarias. Aí o 60. E respondeu sua mãe e disse, não, porém será chamado do quê? De João. Já tem o nome. Versículo 61. E disseram-lhes, ninguém há na tua casa, na tua parentela, perdão, que se chame por este nome. Por que isso? Quem é que se chama João aqui? Por que você está colocando o nome de João aqui? Ninguém se chama João. Versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai, como queria ele se chamar. Você imagina ele chegando, ei, o menino, quem é que chamou? Eu não sei falar aqui em Libras, né? Não sei. Como é que, aí o pessoal tal. Aí o que ele faz? 63. E pedindo ele uma tabuinha, olha lá o Zacarias, de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos o que? Se maravilharam. Versículo 64. E logo a boca se lhe abriu. E a língua o que? Se lhe soltou. E falava louvando o que? A Deus. Olha aqui, agora sim Deus falou, agora você vai voltar a falar. Mas logo depois que a promessa se cumprir. Se você tem promessa de Deus, fique quieto. Só fale com Deus. Apresente a Deus. Não fale nada para ninguém. Porque vai ter o tempo, irmão, que você vai voltar para louvar e exaltar o Senhor. Foi necessário Deus ali, travar a língua do Zacarias. Porque sabia que se ele falasse, ele iria perder a bênção. Não perca a sua bênção. Aqui eu quero falar para você o silêncio do sucesso. Às vezes o silêncio vai te trazer sucesso. Há tempos de falar, mas há tempos também de se calar. Até que a promessa se cumpra. Volta para mim lá onde a gente estava. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Diga glória a Deus. Como é que pode isso, pastor? Eu não sei te explicar. Porque não tem como você fazer ali uma construção, começar uma construção com martelos, com machado,
O martelo, no momento que você bate, já vai ter barulho, não é? Mas você já vai ouvir os barulhos. Mas espiritualmente falando, Deus está falando sobre o silêncio. Então fique em silêncio. Porque no silêncio você vai ver que a construção vai sair perfeita. Os seus sonhos vão se realizar. A obra vai se concretizar. E você vai voltar louvando ao Senhor, amém? Se for para falar, fale somente com Deus. Pastor, eu estou com um propósito aqui de abrir uma empresa. Então fale com Deus. Coloque diante de Deus os seus sonhos, seus propósitos, seus planos. E somente a Ele. E eu tenho certeza que vai dar certo. Pastor, mas eu tenho um melhor amigo. Cuidado. Pastor, mas é alguém da minha família. Cuidado. Deus está falando, fique em silêncio. Tem momentos que é momento de você ficar em silêncio. Quando você estiver de posse da bênção, todos vão saber. E olha, muitos vão se alegrar com você. Muitos se alegrarão com você, com o que Deus há de fazer na sua vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar agora. Coloque sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esta direção. Meu Deus, mais um aprendizado, meu Deus, que tivemos aqui hoje. Aprendemos que é necessário, muitas das vezes, nos mantermos em silêncio. Meu Deus, para alcançarmos ali os nossos sonhos, planos, projetos. E existem pessoas que às vezes tudo está dando errado na vida delas, às vezes nada se concretiza, porque ela sai contando para todo mundo. Não que às vezes você não tenha que contar ou falar para alguém, mas Deus vai te falar, Deus vai te dar direção. Tem coisas que você tem que ficar quieto por um tempo. Espere. Às vezes é o tempo de nascimento de uma criança, né? 9 meses. Espere os 9 meses. Tenha calma. Eu sei que você quer ver a criança, você quer ver o milagre, mas espere. Às vezes você vai demorar ali 1 mês, 2 meses ou 9 meses, às vezes de oração, mas você vai ver que vai valer a pena. Logo que a criança nascer, que a bênção vir, todos vão se alegrar, muitos vão se maravilhar, sabe, com aquele seu sonho concretizado, com aquilo que Deus ele vai fazer e está fazendo na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Isso, comece ali a obra, sabe, em silêncio. Fale sem falar para ninguém, só falando com Deus, só buscando a Deus, entregando ao Senhor. Espere o tempo necessário, não precisa se apressar, tenha calma. O que Deus prometeu para você vai se cumprir, a palavra vai se cumprir, a bênção vai ser liberada. Oh, Jesus, alcança aqui para esses meus irmãos, essa minha irmã que está colocando diante de ti um sonho, um propósito, um plano. Ela está colocando diante do Senhor, meu Deus, a empresa dela, os negócios, meu Deus, é a loja, meu Deus, é ali, Senhor. Alcança, meu Deus, aquela loja, aquela empresa, alcança, meu Deus, este que está aqui, seja um trabalhador, seja, meu Deus, ali um funcionário independente, vem prosperando ele, vem abrindo as portas, dê visão para esses meus irmãos, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a manter a nossa boca calada, Pai, e abrir ela só no momento necessário. Se for para abrir a boca, abra a boca para louvar, para adorar, para exaltar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Exalte a Ele de todo o seu coração. Você está colocando seus planos, é algo que é impossível. Oh, meu irmão, era impossível Zacarias e Isabel ter um filho, tanto que quando o anjo veio, ele não acreditou naquelas palavras, mas ele orava. Foi como eu falava outro dia aqui, às vezes a pessoa ela ora, ela está pedindo algo, mas você está crendo, você está acreditando que Deus pode te dar, que Deus pode abrir a porta, que Deus pode operar. Muitas das vezes Deus não opera porque verdadeiramente nós não acreditamos, mas nós até oramos, Senhor, faz na nossa vida, mas lá no fundinho deixamos a dúvida entrar no nosso coração, e por isso Deus não opera. Acredite, confie, seja firme,
Deus, Ele é contigo. Deus, Ele honra aqueles que são fiéis. Vai colocando diante de Deus, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja ali um sonho, um plano, coloque diante de Deus esse sonho, esses planos, depois de concretizados ali, vai te trazer muita alegria. E isso é o teu momento com o Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo diz que não. Aleluia, Jesus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Declare: quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Diga pra ele: eu sei que eu não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Declare que é o Deus impossível. Deus impossível. Declare mais uma vez: quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Declare: sua voz me encoraja a prosseguir. Isso, meu irmão, faça desse louvor a sua oração nesse momento, declarando para o Senhor: quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Isso, solte a sua voz e declare: sei que não estou. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Meu favor, venha em meu favor. Compra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. isso, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera milagres. Ele é o Deus que opera maravilhas. Então Ele vem, Jesus operando. Vem, Pai, vem. Não há demônio, não há principado, não há potestade que vai impedir esse meu irmão de tomar posse da bênção. Não tem demônio. Nós vamos amarrar agora esse demônio, aquele que se diz mais valente. Amarre agora ele, amarre agora todo o mal. Diga: demônio, você vai sair. Demônio maldito que traz o medo, a dúvida, o negativismo, eu digo agora: sai. Sai agora todo o mal. Sai da vida financeira, da vida profissional. Caia por terra agora todo o mal. Sai da empresa, dos negócios, das vendas. É você
você, demônio, que tem tentado amarrar os caminhos desta pessoa. Em nome de Jesus eu te amarro agora. Eu digo, solte a bênção dele, solte a bênção dela, solte o milagre deste meu irmão. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando. Pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, pega toda a obra de inveja, pega agora todo olho gordo, caia por terra agora. Eu estou mandando, eu estou exigindo, seja desfeito agora todo o trabalho, todo o feitiço, toda a praga mandada, todas as palavras de maldição que caia por terra agora. As palavras que amarraram o caminho desta pessoa, eu digo agora, caia por terra. Vai embora, eu digo, sai demônio, vai embora agora. Em nome de Jesus eu digo, caia por terra toda ação do inferno. Oh Jesus, Jesus, tem uma pessoa que às vezes desde o dia que aquele amigo ou um conhecido entrou ali dentro da empresa, entrou dentro da casa dela, parece que tudo começou a dar errado. Eu digo agora, demônio, você vai cair por terra agora. É o demônio da inveja. Eu digo agora, sai, sai daí, demônio, que impede essa pessoa de comprar a casa própria, de que impede ela de comprar o carro dela. Sai agora, demônio, eu estou mandando, eu estou exigindo, você tem que ir embora. Eu te resisto agora, eu te amaldiçoo. Eu digo, solte aquela causa na justiça, solte aqueles contratos. Em nome de Jesus eu estou mandando, eu estou ordenando, eu estou exigindo, vai embora. Você não vai ficar, você não vai permanecer. Eu ordeno a tua saída. Eu digo, sai, demônio, demônio que traz as perturbações, as doenças, as enfermidades, que impede essa pessoa de trabalhar, de prosperar, de ser bem sucedida. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando agora. Você perdeu, demônio, eu te amarro, eu te repreendo, eu te expulso agora. Sai daí, é você chamado tranca rua, tranca caminhos, tranca tudo. Eu te amarro, eu te expulso agora. Eu digo, sai, você perdeu, demônio. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída agora, em nome de Jesus. E que a prosperidade, que é dom de Deus, seja agora sobre a vida deste meu irmão, seja sobre a vida desta minha irmã. Jesus vai mandando a provisão, vai abrindo as portas, vai abrindo a janela do céu, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Surpreenda este meu irmão, Pai, surpreenda ele neste mês. Ele vai conseguir pagar tudo, ele vai conseguir colocar a vida ali financeira dele em dias, eu creio. Abra as portas, Senhor, abra a janela dos céus e surpreenda a tua igreja agora, Pai. Oh, surpreenda este meu irmão, esta minha irmã, dando vitória para todos eles, em nome de Jesus. Declare: Deus do impossível, Deus do impossível, desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Deus do impossível. Estenda suas mãos agora em direção a esse altar. Eu orei aqui e apresentei, mas eu quero agora unir minha fé com a sua fé. O que dois de nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Jesus, eu consagro esse óleo mais uma vez em oração com essa igreja. Esse óleo já recebeu aqui centenas de orações. Meu Deus, eu te peço, Pai, coloca da unção nesse óleo, a unção de prosperidade, sucesso, conquistas. Quando esta pessoa usar esse azeite com fé, Pai, eu creio que grandes coisas irão acontecer, milagres e maravilhas. Eu determino e profetizo
que portas se abrirão, que grandes negócios serão fechados. Meu Deus, uma prosperidade jamais vista entrará dentro dessa casa, e essa pessoa vai entender que é o Senhor, e ela não vai te abandonar, pelo contrário, ela vai te buscar mais. Eu consagro aqui, Pai, esse óleo. Apresento aqui as causas do teu povo, aquelas causas que eles estão apresentando, que às vezes é uma causa aos olhos naturais impossível, Pai. Nós colocamos diante de Ti. Nesta quinta semana desse propósito, Senhor, eu te peço, abençoa, Jesus. Abençoa e abençoa. Que você diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, na certeza do teu operar, na certeza que a tua palavra se cumprirá na minha vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte.